Boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Tá com frio? Boa noite, gente. Graça e paz, estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor e ouvir a Tua Palavra. Quero chamar as crianças aqui para nós orarmos por vocês. No final do culto elas correm para lá e para cá, agora eu estou tudo calmo. Levante suas mãos e abençoe a vida dos nossos crianças. Amém. Senhor, nós celebramos a Ti porque o Senhor tem nos dado preciosidades para cuidar. São essas crianças, filhos, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa derramar sobre eles a Tua graça. Abra os seus olhos, o seu entendimento, possa, Senhor, compreender, revela a eles o Teu Filho. Eu oro pelo Teu nome, Jesus. Amém. Vamos lá, hoje tem muita brincadeira, hein? Estou sabendo de coisas bacanas. Irmãos, hoje estou aqui pregando novamente com vocês. Para quem não sabe, hoje é o aniversário do pastor Cláudio. E já estava programado isso na nossa escala de sermão, que eu estaria ministrando nessa noite. Hoje de manhã, o reverendo Tiago Amorim esteve aqui com vocês. Eu acredito que deve ter sido uma bênção o pastor Tiago prega de uma beleza imensa o Evangelho. O pastor Alessandro esteve lá em Itaipuaçu, hoje de manhã, foi um derramar de Deus lá naquele lugar, foi bênção, pregação expositiva, maravilhosa do pastor Alessandro, todo mundo saiu dali impactado, e foi uma manhã muito graciosa, pessoas chegando, famílias. Depois da inauguração, hoje foi o dia que mais teve público lá, foi uma bênção. Pessoas muito animadas, felizes porque nós estamos lá. E isso é por causa da oração de vocês, do investimento de vocês. Continue orando por nós, que seja uma bênção, pastor Cláudio também, para que nós possamos prosseguir naquele lugar, fazer muitos conhecerem a Cristo, que esse é o nosso maior propósito. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler todo o texto do capítulo 3 de Atos. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode estar acompanhando aqui pelo telão também. Versículo 1 diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se um mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus,
a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Versículo 15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele disser. Versículo 23, quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra será exposta e eu peço misericórdia, que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo, abrindo nosso entendimento e falando aos nossos corações, trazendo à tona nossa real necessidade, trazendo à tona, Senhor, abrindo os nossos olhos para compreender mais da tua palavra, do teu querer, do teu desejo, do teu agir na nossa vida, no mundo, na sociedade, na nossa família, que possamos compreender o teu poder e possamos viver por ele. Ó Senhor, te peço, cuida desse momento, cuida da nossa mente, que possamos estar, ó Deus, atentos à tua voz. Que o Senhor me use para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tem um microfone aqui, eu posso usar? Posso? Oi. É melhor, eu prefiro. Eu gosto de me mexer. Vamos lá, gente. Vamos lá. Esse texto de capítulo 3 de Atos mostra pra gente que Lucas está apresentando um retrato como foram os primeiros dias do cristianismo. Na última oportunidade que eu tive para pregar aqui, 2 semanas atrás, nós falamos de Atos 2 e nós vimos então que a igreja estava nascendo e como Deus estava operando através do Espírito Santo. É impressionante ver como o poder do Espírito Santo fortalecia e impulsionava aqueles homens, os apóstolos, a proclamar o Evangelho com ousadia. Esse poder dava a eles condições de agir sem ter medo e sem que alguém pudesse detê-los. Tanto era o poder que eles possuíam do Espírito Santo. Então nasce a igreja e ela cresce muito rápido. Atos 3 então vai dar continuidade da pregação do Evangelho e com a ação do Espírito Santo de forma milagrosa, atuando na vida dos apóstolos. O importante é entender então que existia entre esses dois apóstolos, Pedro e João, uma parceria de ministério. Como observa Lucas no versículo 1, ele vai relatar que Pedro e João, eles trabalhavam o quê? Juntos. Eles eram companheiros em prol do Evangelho, tudo pelo Evangelho. A Bíblia então vai dizer que Pedro e João também eram bem diferentes um do outro. João era conhecido pela sua bondade, pela ênfase do amor. Pedro sempre é lembrado pela sua coragem, pela sua ousadia.
principalmente pela sua braveza. Mas mesmo com tantas diferenças, existe um companheirismo entre esses dois. Você vai ver que os dois estavam sempre juntos, mesmo sendo diferentes. A Bíblia vai relatar isso para a gente. Deus sempre vai levantar, irmãos, em nós, dons diferentes. Deus vai ministrar em nossos corações dons diferentes na igreja, com diversas diferenças também de personalidades dentro da igreja. Os dons, ele pertence a Deus, mas cabe a nós ajudar um ao outro a exercer os dons, sempre com excelência, piedade, suprindo os dons que os outros não têm. É isso que estava acontecendo na vida dos apóstolos. Esse ajuntamento de personalidades e dons fará com que a igreja de Cristo enfrente os desafios que serão propostos, que virão. Deus está chamando você com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, óbvio, ajustada pelo poder do Espírito Santo. E Ele mesmo promete derramar dons espirituais sobre nós, irmãos, sobre a tua igreja, para que juntos possamos cumprir o seu propósito. Assim foi com Pedro e João, assim vai ser, está sendo com a igreja Atos São Gonçalo, Itaipuaçu e São José dos Campos. Um complementava a personalidade do outro, no caso de Pedro e João. Essa união, então, eles trabalhavam como uma equipe para contribuir com a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Deus não nos uniu à toa. Deus nos trouxe a conhecer um ao outro, para que nós possamos formar uma grande equipe, com personalidades diferentes, transformado pelo poder da cruz, sendo derramado o seu Espírito Santo sobre nós, e juntos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Para isso que nós fomos chamados. Esse é o propósito. Um outro detalhe que nós precisamos levantar para entender o contexto desta história: o texto diz que Pedro e João estavam a caminho do templo. A versão que eu separei diz que eles estavam indo a caminho do templo às 15 horas da tarde, às 15 horas. Outra versão diz que era 9h. Se você olhar na sua Bíblia, você pode encontrar esse tipo de texto. Os judeus separavam três vezes ao dia para estar em oração, ou seja, eles oravam de manhã, de tarde e de noite. E a oração da noite, então, era às 15 horas da tarde, porque algumas regiões do Oriente Médio começavam a escurecer por volta de 16h30, e por questão de segurança daqueles que estavam caminhando para o templo, a última hora de oração era definida antes de escurecer, no finalzinho da tarde, às 3 horas. Lucas diz que Pedro e João estavam subindo para o templo exatamente nessa hora, na oração da noite. Aqui mostra para nós a importância de nós congregarmos. Pensa comigo, mesmo após eles terem visto Jesus cumprindo o seu chamado, o seu ministério terreno, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus ascender aos céus, e da mesma assim eles continuavam a ir ao templo todos os dias para orar, para congregar. Aqui mostra então como nós precisamos aprender com os apóstolos. Não podemos deixar de congregar, mesmo após tudo isso eles terem visto. Foi nessa hora que então Lucas vai relatar que foi colocado um homem aleijado de nascença pedindo esmola. Para ficar mais claro ainda, a história desse homem é uma história incrível. Estava ele numa situação desesperadora. A realidade histórica dessa época diz que no primeiro século, uma pessoa que possuía deficiência física, ele era aleijado, era como se ele tivesse uma sentença de morte. Eles eram completamente separados da sociedade. Em sua maioria, os deficientes físicos viviam em extrema pobreza. Para muitas famílias, os deficientes físicos geravam muita despesa.
Até para as pessoas ao redor, viam eles como inúteis, homens e mulheres inúteis. Não gerava nenhum lucro para a sociedade, se transformava como um peso. Era assim que esse homem estava vivendo. Existia uma lei para os judeus que proibia matar um bebê que viesse com alguma deficiência. E naquela época, entre os pagãos, isso era comum, matar crianças que possuíam algum tipo de problema, deficiência. Então, para a maioria das famílias judias, que não cometiam esse crime bárbaro, mas se tornava impossível cuidar desses, porque eles precisavam eles eram portadores de necessidades especiais. Para suprir então as suas necessidades, irmãos, a única maneira que era encontrada naquela época era levar eles a lugares públicos, onde eles pudessem então receber esmolas para o seu sustento, e esse é o caso desse homem que nós estamos falando. Além da dificuldade financeira, eles eram considerados marginalizados, ou seja, eles não podiam nem acessar ao templo, eles não podiam nem acessar ao templo para orar, para adorar, eles eram totalmente excluídos da sociedade e também da vida da igreja, pois entendiam que eles eram moralmente inferiores. Esta era a cosmovisão daquela época, e isso afeta até o olhar dos discípulos que acompanham Jesus. Lembra então quando Jesus estava indo e encontra-se um cego de nascença, o que os discípulos perguntam para Jesus? Quem pecou? O homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Essa pergunta era muito comum nessa época, por causa dessa cosmovisão, por causa das deficiências congênitas. As pessoas então associavam os seus pecados que eram cometidos, e então eles então nasciam com algum problema. Vamos pensar, como você compreende essa pergunta dos apóstolos? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que eles viessem assim? Doenças ou deficiências são um castigo então pelo pecado? Pensa, a resposta não é agradável para nenhum de nós. Nenhum de nós. Podemos dizer que os discípulos então eles não estavam certos e nem estavam errados a fazer essa pergunta. Mas por quê? Por causa da queda do homem, o pecado entrou no mundo. Se não houvesse o pecado, tudo seria perfeito, tudo seria correto. Mas porque o pecado entrou no mundo, então acontecem essas tragédias. Então podemos afirmar sim que o motivo das doenças, das deficiências, é exatamente o pecado. Assim, sem o pecado, como eu falei, haveria perfeição. O que Jesus respondeu para os discípulos, que é errado associar um pecado específico como uma causa de uma doença específica. Isso que Jesus falou. Por exemplo, sabemos que se você viver o alcoolismo, vai te levar a uma doença. Você vai ter problema de fígado. Então sim, o seu pecado vai te levar à morte, vai te levar a uma deficiência. Porém, nós não podemos confundir, seria então uma falácia, associar os nossos comportamentos pecaminosos ou disfuncionais às enfermidades acometidas. Diante desse contexto da história de Atos capítulo 3, vimos que um homem que vive uma vida trágica e é urgente a sua situação, ele clama por Pedro e João, explica então por ajuda para sobreviver, ou pelo menos para ter a oportunidade de viver mais um dia. Essa é a história que esse homem está vivendo. O primeiro ponto nessa noite, eu quero ver com vocês, é a porta. Após o clamor de ajuda, de acordo com o versículo 2, o homem foi colocado diante da porta do templo que se chamava Formosa. Era comum no primeiro século usar portas imensas, que eram utilizadas para proteger as cidades, os templos. Seu tamanho mostrava o valor que a pessoa tinha, da cidade que tinha, mostrava o poder da igreja. Também era a homenagem de alguma divindade. Por exemplo, quando Alexandre o Grande derrotou o rei Dário da Pérsia,
ele exigiu que alterasse então o formato das portas da cidade, porque ele queria que as portas representassem a sua glória, a sua vitória. O mendigo aleijado, na história que nós lemos, ele foi colocado estrategicamente junto à porta formosa para pedir esmola, essa grande porta, pois sabiam da importância daquele lugar e esperavam então que os judeus, os crentes fiéis que entravam no templo para adorar a Deus, iriam ter benevolência para com aquele homem. Pedro e João se aproxima dele e o homem vai e pede uma esmola. O texto vai dizer, e em vez de ignorá-lo, como a maioria de nós fazemos todos os dias da nossa vida, quando vem alguém pedir alguma coisa, mas Pedro e João não faz isso. Eles fixam o olhar nele, no mendigo, e diz: olhe para nós. Eles disseram: olhe para nós. Imagina aquele homem que provavelmente já estava ali há algum tempo, já pediu esmola para outros que já passaram antes de Pedro e João, deve ter sido ignorado por muitos. Agora ele recebe a atenção que ele tanto deseja, e ele deve ter pensado, e tentando imaginar a cena, imagina comigo, agora eles me deram atenção, agora eu vou receber o que eu tanto desejo. Mas o que ele recebeu certamente não foi o que esperava. Aquele homem não esperava receber o que Pedro e João ofereceu. Diante da porta formosa do templo, os discípulos Pedro e João mostraram uma porta ainda muito mais formosa, uma porta muito maior do que ele estava acostumado. Os discípulos não só mostraram, mas compartilharam com o homem e revelaram a graça do Salvador, a graça de Jesus para aquele homem pobre e necessitado. Assim somos nós. A nossa atitude era igualzinha a esse mendigo. Em muitos casos, nós não enxergamos qual é a nossa maior necessidade. Igualzinho a esse homem, não enxergamos a nossa maior necessidade nesse mundo. Nós desejamos tudo, irmãos. Queremos tudo que este mundo pode nos oferecer, menos a solução legítima para a nossa situação. O que o mendigo queria era receber dinheiro para poder se alimentar. Isso é legítimo naquela época e na situação que ele passava. Mas por causa da sua deficiência, o mendigo aleijado não conseguia enxergar o seu futuro. Os seus olhos estavam presos no agora. Quantos de nós estamos vivendo presos com os nossos olhos agora? Não conseguimos ver o que vai acontecer amanhã, porque nós não sabemos qual é a boa vontade do Senhor, porque os nossos olhos estão presos em outro lugar. No máximo que esse mendigo conseguia almejar era a sua próxima refeição. Assim, como um mendigo aleijado, estamos em busca da nossa restauração. Em vez de buscar a fonte de toda a restauração, estamos pedindo esmolas. A maior parte das nossas necessidades mais profundas, não são físicas, mas é espiritual. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Na maioria de nós, quando nós oramos, pedimos: Senhor, mude as circunstâncias que envolvem a minha vida. Não é assim que fazemos. Mas deveríamos pedir: Senhor, diante desta circunstância, ministra o teu poder e faça uma mudança interior. O que o Senhor deseja me mostrar por essa circunstância? Davi, ele vai escrever no Salmo 139, 23 e 24, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos fazer como Davi, pedir ao Senhor:
quando nós levantarmos, quando nós formos deitar, Senhor, sonda o meu coração e prova. Conhece os meus pensamentos e livra-me e me guia ao caminho eterno. Olha que o C.S. Lewis, ele fez um comentário que para mim foi arrebatador. Veja bem, na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera nosso desejo não demasiadamente grande, mas pequenos. Ele continua: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo os seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar férias na praia, contentando-nos com muito pouco. Estamos contentando com essa terra, no qual é pouco, comparado com a glória que é revelada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na eternidade. Deus não promete riqueza nesta vida. É fato que a prosperidade pode vir, mas se vier, quando Deus nos prospera, Ele sempre deseja que nós usemos o nosso dinheiro para a sua glória, para o seu louvor, para o seu serviço. Deus não promete bens materiais, mas promete a alegria incomparável de viver por Cristo. Deus diz para que não juntemos tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem corrompem, mas Ele prometeu a riqueza da sua glória. Como vimos na história, o homem não recebe aquilo que tanto deseja, é verdade, mas ele descobre o seu Salvador, ele descobre Cristo, aquilo que é suficiente. O seu Salvador lhe deu muito mais do que ele poderia imaginar. Que os nossos olhos não percam o verdadeiro foco com aquilo que este mundo pode nos oferecer. Assim como este homem, irmão, Jesus, nos oferece muito mais do que somos capazes de imaginar. Segundo, mas o que tenho, isto lhe dou. Só um minuto. Pedro vai a este homem, vendo que ele estava com sua visão precária, apenas no seu mundo deficiente. O apóstolo chama a atenção para ele e informa que eles não tinham então ouro e prata. Nós não temos o que você deseja, mas o que eles tinham era algo mais valioso, que poderia mudar a história da sua vida. No versículo 6, não vai estar no telão, se você quiser ver na sua Bíblia, mas é o seguinte: vamos ver que Pedro e João então oferecem a graça que cura, a graça de Cristo, o seu poder derramado pelo Espírito Santo. Irmãos, Deus é intencional, o tempo todo Deus é intencional. Ele sempre vai utilizar então as circunstâncias da nossa vida para revelar os seus propósitos encontrados no seu Evangelho. Por isso que eu falei, em vez de nós orarmos, Senhor, mude essa circunstância, que é legítimo a nossa dor, a nossa doença, mas antes, Senhor, o que o Senhor deseja para me ensinar? Qual o propósito que o Senhor tem? Pedro e João diz para aquele homem: olhe para nós. Mas aquele homem não vê somente os apóstolos, mas a vida daqueles homens que revelavam o que eles tinham de melhor. Quando aquele homem olha para os discípulos, apóstolos, então eles olham o seu próprio Salvador, eles encontram Cristo. Os milagres do Novo Testamento, então, eles foram realizados com esse propósito.
para revelar o caráter messiânico de Jesus. O milagre que Pedro estava prestes então a realizar pelo nome de Jesus na vida desse aleijado apontava para o poder de Cristo ressurreto. Uma pergunta retórica: a igreja contemporânea, nós devemos orar por atos de milagres para que revelem o poder do Evangelho? Aí é uma discussão teológica, deixa para o CTM, Douglas. Se nos dias atuais a continuidade da operação então dos dons miraculosos, eu particularmente acredito nos dons, acredito no milagre, acredito que hoje em dia Deus opera conforme Ele quer. Mas o cristão que crê ou não na continuidade vai saber, entende, compreende. Eu acredito que todos aqui sabem que Deus é soberano, que Ele governa todo esse universo. Não há um ponto dessa terra onde Deus não governe. E ninguém tem dúvida que o seu poder age em todo mundo. É lógico que a nossa oração deve ser sempre para que Deus modifique o interior das pessoas, como já citei, fazendo com que elas enxerguem a mensagem, a Cristo, a revelação. Mas podemos também orar para que, se for da vontade de Deus, Ele faça o que for necessário, que faça um milagre extraordinário, se for possível, na vida dos pecadores que necessitam da sua salvação. Devemos orar pela cura? Lógico que sim. Mas além da cura, nós devemos orar pela sua salvação. Não podemos ordenar como Deus deve agir no mundo, mas como seus filhos, seus eleitos, santos, amados, como Ele diz em Tua palavra, podemos pedir para que Ele derrame o seu poder para a sua glória e para a salvação dos perdidos. O interessante dessa história é que Pedro, então, ao falar que aquele homem levanta em nome de Jesus, não só o curou, mas Pedro faz o quê? O ajuda a ficar em pé. Isso mostra que nós devemos orar por aqueles que estão perdidos, sim, mas ao mesmo tempo, irmãos, junto com a oração, nós devemos estender as nossas mãos para o necessitado, para ajudá-los a ficar de pé. Foi isso que Pedro fez. No versículo 8, o homem, então, após ser curado, a Bíblia vai dizer que o primeiro lugar que ele visitou foi aonde? Foi o templo. Aqueles então que possuíam alguma deficiência, eu quero repetir, não podiam entrar no templo. E ao entrar no templo, a vida daquele homem que foi transformada foi a maior expressão do poder de Deus. Pensa comigo, o culto ia começar, a oração já ia ser iniciada, e este homem entra reconhecendo a sua cura. Só pode vir de um Deus que é poderoso. Nós éramos exatamente como este mundinho. Antes de conhecer a Cristo, quem você era? Separado, vivendo pela falsa liberdade que esse mundo tenta colocar na cabeça daqueles que não estão em Cristo. Nós pedimos esmolas, estávamos condenados, mas Ele nos amou de tal maneira e nos resgatou, nos libertou da miséria do pecado, nos trouxe a verdadeira liberdade. Jesus não nos deu ouro, não deu prata, Ele não prometeu riqueza, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas Ele nos deu a sua própria vida. Igual a este homem, nós devemos entrar pelas portas do templo em louvor e adoração. Quando estamos aqui, cantando as verdades bíblicas, Castelo Forte, gloriosa troca. Pensa quem você era antes de Cristo. Este homem, quando reconhece Cristo como seu Salvador, o que ele faz? Ele entra saltando, glorificando, adorando com
os seus sentimentos, com a sua vida, mostrando: olhe para mim agora, o poder de Cristo me transformou. O homem que antes era conhecido por todos, que ficava na entrada do templo, e todos pensavam e viam, todos ele, todo dia ele pedindo esmola, ao entrar no templo, louvando o Senhor, ele não foi o único a contemplar o milagre. O versículo 10 vai dizer que as pessoas, quando viram ele andando, ficaram cheios de espanto, de admiração. E o texto diz que as pessoas foram atraídas para ficar próximo dos apóstolos, e aí intencionalmente os apóstolos pegam o milagre realizado pelo poder de Jesus e transformam numa grande oportunidade de compartilhar o Evangelho. Irmãos, o milagre e o poder da cruz que nos alcançou, que nos libertou, que nos tirou da miséria, esse milagre deve nos impulsionar a louvar. Esse milagre da cruz tem feito pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, os seus vizinhos, os seus familiares que estão ao seu redor, eles estão sendo atraídos pelo poder de Deus na sua vida, eles estão ficando desejosos e espantosos, porque vê em você uma mudança radical. Tudo que Deus faz em nossa vida, Ele faz com um propósito para abrir uma nova porta para o nosso bem, mas para aqueles que estão ao nosso redor, possam contemplar a maravilha e ficar espantados, desejosos com o Evangelho de Cristo Jesus. Pense nisso na sua vida. Comporte-se dessa maneira. Eu fui muito amado. Deus me amou demais. Deus mudou a minha vida por completo. Agora, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão mendigando, aqueles que são rejeitados, eles estão desejosos a estar ao seu lado, porque eles veem em você o poder de Cristo. Terceiro, o autor da vida. Pedro, de forma intencional, começa o seu sermão e apresenta que, ao encontrar com o autor da vida, precisamos ver sua glória, que irá revelar nossa pecaminosidade, é verdade, quando nós nos encontramos com o Senhor, que é todo poderoso. Não tem como nós chegarmos diante dele e nos curvar, rosto ao chão, e dizer: ai de mim, pecador miserável. E que nós necessitamos com urgência responder então ao Evangelho. Pedro identifica Jesus como servo, denuncia os pecados dos judeus, dizendo que eles rejeitaram esse servo e entregaram-os aos romanos para ser crucificado. Pedro afirma que ele não era um simples profeta, mas que ele era a fonte de esperança, ele era a salvação de Israel, chama ele de santo, de justo, e traz à tona a divindade de Jesus para aquele homem. E se você olhar aonde ele estava falando desse sermão de Jesus, foi um momento que Jesus quase foi preso e foi morto. Em nenhum momento eles lembraram dessa história e falaram: nossa, como é que nós vamos falar da divindade do meu Salvador aqui nesse lugar? Mas impulsionados pelo poder do Evangelho, por tudo que eles viram, pela transformação da sua vida, eles trazem à tona a divindade de Jesus. Pedro intencionalmente coloca o dedo na ferida dos judeus, denuncia o seu pecado, dizendo que ao mesmo tempo que eles pediram para crucificar Jesus, em troca eles pediram que fosse libertado então um assassino. Pedro lembra que eles mataram então o autor da vida. Ele continua o seu sermão e diz que Jesus não está morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e vive e reina. Então Pedro aponta para o homem aleijado e diz: ele não foi curado pelo poder dos apóstolos, mas a cura se deu somente pela fé em Cristo Jesus. Aqui está revelada a doutrina então da justificação. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos tornamos justos. E diz que
que o homem só é salvo e se torna justo mediante a fé no Autor da vida. Por sermos salvos da ira, irmãos, nós precisamos, que é o quarto ponto, arrepender-nos. Nessa altura, imagina, os judeus provavelmente ficaram preocupados. Nós matamos o Autor da vida. Eles viram que mataram aquele que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e é isso que Pedro diz para eles no sermão. Pedro então suplica, e os homens e chamam de irmãos, e chega a dizer que eles agiram por ignorância, pois eles não reconheciam que Jesus era de fato, e eles deveriam ter reconhecido. Mas a Bíblia diz que mesmo quando nós pecamos por ignorância, irmãos, ainda assim somos considerados culpados. À luz dessas notícias terríveis, afinal eles mataram o Messias, que tanto eles esperavam. Mas Pedro apresenta para eles as boas novas. Mostra que a morte de Jesus não foi acidental, mas ela foi planejada, foi intencional para cumprir os propósitos divinos. Ser intencional é pensar nas ações com todos os detalhes. E a crucificação de Cristo foi pensada nos detalhes. A morte de Cristo foi planejada. Pedro, diante do povo, imagina uma expressão maior de sentimento. Ele convida a todos a experimentar então a misericórdia de Deus e os exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos a Deus. Imagina, mesmo que aqueles que preferiram ao assassino ao invés do Autor da vida, se eles se arrependessem verdadeiramente, eles encontrariam o perdão do seu pecado. Esse é o poder da cruz do nosso Salvador. Não importa, queridos, o que você cometeu antes de entrar por aquela porta, que não é tão formosa e grande, mas é uma porta larga. Não importa o que você cometeu alguns segundos antes de pensar: eu vou à igreja hoje. Não importa se em seu coração, com a sua boca, você confessar a Cristo e você verdadeiramente se arrepender, Deus virá agora. Para haver arrependimento verdadeiro, a pessoa então ela precisa, primeiro, usar a sua mente com raciocínio lógico. É necessário que a pessoa tenha consciência e entendimento que pecou. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 1, quando ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz: este é o culto racional de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é que, se você foi encontrado com Cristo, se você tem a salvação em Cristo, por causa das suas misericórdias que foi alcançada, ofereça então em sacrifício vivo. O seu culto, ele precisa então ser racional, precisa ter pensamento, precisa ter entendimento. Quem sou eu? O que eu fiz? Ofereça então ao Senhor, peça perdão a Ele, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e ofereçam então em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Segundo, arrependimento deve abalar sua emoção. Tem que haver tristeza no nosso coração, tem que nos levar à lágrima, por nós ter pecado tanto quanto o nosso Salvador. E deve fazer a gente odiar este pecado como Deus odeia. Tiago 4, versículo 8 e 9, não vai estar no telão, vai dizer assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós, pecadores, limpam as vossas mãos, e vós que tendes a mente divididas pelas paixões, purificai o coração. E o versículo 9 ele diz: entristecei-vos
arrependei e chorai. O arrependimento verdadeiro, gerado pelo Espírito Santo, tem que gerar em nosso coração tristeza e choro. Se você está pecando e você não está chorando, não há tristeza em você, dobre o seu joelho e clame pelo poder do Espírito Santo. Senhor, não estou me arrependendo verdadeiramente. Traga em mim uma tristeza tão profunda que eu venha odiar este pecado. É isso que o poder da cruz faz em nós. Terceiro, o arrependimento deve ser intencional. A pessoa deve ter o desejo sincero de mudança e deixar o pecado imediatamente. Isso não vai acontecer se não tiver a ação do poder do Espírito Santo em nós. E quarto, ela deve ser espiritual. E Jesus Cristo é justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado que é santo e justo, que perdoa todos os nossos pecados. Esse é o verdadeiro arrependimento que Pedro então nos apresenta. Deus está te chamando para perto, para vir estar aos pés do seu Salvador Jesus Cristo. E para concluir, eu já quero chamar os músicos. Temos muitos motivos, irmãos, para atender a esse chamado de arrependimento. O primeiro motivo está no versículo 19. Ele diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esta é a maior expressão para a nossa vida. Essas palavras devem ser a letra da nossa canção. A nossa canção, irmãos, precisa então mostrar para nós quem somos e que necessitamos. É um resumo glorioso do Evangelho, o versículo 19. O nosso pecado lhe atrai a ira de Deus, não se esqueçam disso. Com ele vem o castigo. Porém, para aqueles que confiam sua vida em Cristo, esse arrependimento cancela o pecado e a ira do Senhor, como diz o versículo 19. E a vida não é mais conduzida pela penalidade. Glória a Cristo por isso. O segundo motivo está no versículo 20. Ele diz: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. O arrependimento conduz a nossa vida a tempos de refrigério. Se nós não nos arrependemos, vamos viver uma vida de dor. Eu não digo que ninguém perde sua salvação, porém, nós vamos deixar de viver nessa terra pela glória do Senhor. Não haverá alegria, não haverá louvor em nossos lábios. Então, para aqueles que vivem pelo arrependimento, Deus traz vida, traz refrigério. Essa expressão de refrigério está se referindo à esperança que é conquistada na nova criação. Jesus está apontando para a salvação, para a nova criação. Mas Jesus, Ele já deu início à nova criação. E, irmãos, ainda aqui nessa terra, nesse presente, nesse caos que o mundo vive, nós estamos vivendo por Ele e para Ele, e já podemos vivenciar esse refrigério parcialmente. Enquanto nós aguardamos então a sua volta, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. O terceiro motivo para viver no arrependimento, ainda no verso 20, vou ler novamente: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Pedro suplica para que se arrependam, pois ele já considera o fim da história. Ou seja, tire os seus olhos dessa terra, tire os seus olhos do ouro e da prata, tire os seus olhos das grandezas que o homem constrói, tire os seus olhos do desejo, do enriquecimento, tire os seus olhos
de todas as coisas que esse mundo pode oferecer. Tire os seus olhos do seu pecado, tire os seus olhos do desejo de amar este mundo, porque Cristo voltará, irmãos. O nosso Salvador virá. E é isso que então o apóstolo Pedro diz e suplica: arrependam-se, porque Ele voltará. E nós aqui, em 2021, devemos também nos arrepender, pois assim nós estaremos entre aqueles que Ele virá buscar. Se você que está nessa noite, você que está me ouvindo na sua casa, se você ainda não teve encontro com Cristo, arrependa-se, curve-se diante dEle, porque Ele é a única esperança. Ele virá buscar. E para aqueles que estão vivendo pela sua misericórdia, coberto pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, essa ira é afastada definitivamente. Mas para aqueles que não vivem, o julgamento virá. Para concluir então mesmo, que o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo que estava lá na vida dos apóstolos, agindo em seus corações, nos faça nessa noite, todos os dias, enquanto tivermos fôlego e vida, nos arrepender de todo o nosso pecado. Que Pedro revelou para os judeus é o mesmo que é revelado para nós. É o mesmo. Arrependei-vos. Para aqueles que já se arrependeram e vivem pela sua nova vida, já desfrutando do refrigério que Cristo está preparando para nós quando estivermos diante dele, face a face. Agora deve dedicar a sua vida, dedique a sua vida, dedique a sua vida, irmãos. Tire os seus olhos desse mundo que passará. Quando você contemplar a beleza desse mundo, contemple as misericórdias do Senhor. Dedique então a anunciar as boas novas do teu Salvador às pessoas que estão ao seu redor. Dediquem. Olhe para o teu lado, olha essas cadeiras vazias. Você não se incomoda com isso? Dediquem a sua vida para dizer para aqueles que estão mendigando, que estão vivendo a vida que você vivia, diga para eles: olha para mim, olhe para o poder que há em Cristo Jesus, para que eles também sejam chamados ao arrependimento, esse que traz vida, esse arrependimento que traz uma tristeza momentânea, mas traz refrigério, traz alegria. Esse chame a todos que estão ao seu redor, a fim de receber este perdão. Se você nessa noite confessar os pecados ao Senhor, encontrar ainda nele refrigério que te levará a um refrigério eterno. Bate sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por causa da tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, como aquele homem aleijado, muitos de nós éramos e estamos vivendo igualzinho, mas que as suas misericórdias nessa hora possam vir sobre nós, dando continuidade, desejo de perseverar, olhando para a cruz de Cristo vazia, vivendo pelo poder do Espírito Santo que age na tua igreja hoje ainda. Ó Senhor, eu te louvo porque o Senhor fez o milagre dos milagres na nossa vida, nos trazendo, levando, estendendo a tua mão e nos tirando do lamaçal do pecado, da condenação eterna do inferno. Estávamos condenados, isso era verdade, mas por causa desse grande amor, Senhor, o Senhor nos libertou.
Para aqueles que não têm ainda, Espírito Santo, nós devemos orar para que o Espírito Santo conduza o coração daqueles ao verdadeiro arrependimento. Olhe para a sua vida, nada de bom tem nela por si só. Você só terá satisfação quando você realmente dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador e nele eu ponho a minha esperança. Eu me coloco ao seu sangue, porque ele purificará a sua vida de todo pecado, te dará arrependimento, tristeza, mas refrigério para a glória do Senhor. E esse refrigério, Jesus, obrigado pelo teu refrigério, porque nós já sentimos, nós já nos movemos por Ele, nós resistimos por Ele parcialmente, porque um dia nós o encontraremos face a face e reinaremos com o Senhor por toda a eternidade, e lá não haverá mais morte, dor, tristeza, pecado, não haverá mais arrependimento, porque seremos totalmente glorificados, transformados para a glória do Senhor, e viveremos a adoração eterna. Mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que os nossos lábios se abram, ó Deus, que as nossas mãos se levantem, que nós possamos nos curvar em adoração, demonstrando sentimento, porque muito fomos transformados, e que todos ao redor contemplem Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por essa noite. Transforma a nossa vida de glória em glória, que possamos declarar como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então aqueça nosso coração, Senhor, e faz de nós viver para o Senhor novamente. Faz de nós, Senhor, faz em nós. Fale para o Senhor nessa noite, você que está aí sentindo que estava desejando afastar os seus caminhos do Senhor. Fale para Ele: Senhor, agarro a Ti nessa noite. Confesso os meus pecados, os meus pensamentos maus a Ti. Então, Senhor, vem sobre mim e traga refrigério e desejo de Te servir com devoção e com amor cada vez mais, como eu amava e servia antes de tudo, antes dessa pandemia. Ó Deus, aqueça nosso coração, aviva nosso coração, enche-nos com o Teu poder e enche-nos, Senhor, da certeza de que em Cristo, por causa da Tua cruz, nós temos a redenção, a salvação e a possibilidade de arrependimento. Louvado seja o Teu nome. Eu convido a você a ficar de pé, os irmãos vão servir a ceia, que você possa pegar dos elementos